Sabe, às vezes eu fico pensando que a língua é como aqueles blocos de montar de criança. Uma palavra é um bloco, né? Uma pecinha. Mas a mágica mesmo, a arquitetura da coisa, acontece quando a gente junta frases inteiras. E aí vem a dúvida. Como que elas se conectam? Uma manda na outra? Ou são tipo parceiras vivendo lado a lado? Exatamente. E é aí que muita gente se assusta. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, na análise sintática, olhando essa relação entre as orações. E eu sei, o termo análise sintática soa como, sei lá, manual de concurso, uma coisa super árida. Totalmente. Mas a nossa missão aqui é outra, né? Completamente. Vamos desmistificar as famosas orações coordenadas e subordinadas. A ideia é entender a engenharia por trás do que a gente fala todo dia e ver como umas palavrinhas minúsculas, tipo mas, porque, se, são as verdadeiras arquitetas do sentido. Perfeito. Ok, então vamos lá. Pelo que eu entendi, no fundo tudo se resume a uma escolha. Quando a gente conecta duas orações, ou elas são independentes, parceiras de igual para igual, ou uma depende da outra. É a base de tudo, coordenação versus subordinação. É por aí. É exatamente por aí. É a decisão estrutural mais importante. Eu gosto de uma analogia de empresa, sabe? As orações coordenadas são como dois sócios. Sócios, gostei. É, cada um tem sua função, seu departamento, e pode existir sozinho. Um cuida do financeiro, o outro do marketing. São independentes. Já as subordinadas são como um chefe e um assistente. Ah, boa. O trabalho do assistente só faz sentido por causa do que o chefe determina. A tarefa dele é um pedaço, um componente da tarefa maior. Entendi. Então, num caso, a gente tem autonomia, no outro, uma hierarquia bem clara. Isso. Na coordenação, não existe hierarquia sintática, são autônomas. Pensa num exemplo. Ela pesquisou o destino por dias e comprou as passagens ontem. Certo. A gente pode quebrar em duas frases perfeitas. Ela pesquisou o destino por dias. Ponto. Ela comprou as passagens ontem. Ponto. Elas se sustentam. O E só soma as informações. Elas são vizinhas que moram no mesmo andar, mas cada uma tem seu próprio apartamento. E no caso do chefe e do assistente, da subordinação, como é na prática? Aí a história muda completamente. Na subordinação, uma oração vira um componente da outra. É como se fosse uma peça na engrenagem. Uhum. O diretor anunciou que o projeto foi aprovado. Essa segunda parte, que o projeto foi aprovado, sozinha ela não funciona. Se eu chego para você e falo só isso, você pergunta o quê? Claro. Fica faltando alguma coisa. Exato. Ela existe para ser o objeto do verbo anunciou. O que o diretor anunciou. Isso. Uma está a serviço da outra. É aqui que fica bem interessante, então. Vamos falar primeiro das parceiras, as coordenadas. Mesmo sendo independentes, a relação entre elas muda com a conjunção, né? É tipo usar um tempero diferente. É a metáfora perfeita. Existem 5 sabores principais. O mais simples é o de adição, que só soma ideias. O atleta não só treinou intensamente, mas também seguiu uma dieta rigorosa. É uma soma de esforços. Ok, o eu clássico. Mas esse não só, mas também, parece dar mais ênfase, não é? A escolha da palavra já muda o tom. Sem dúvida. É neutro. Não só, mas também valoriza a segunda parte. Agora, o segundo sabor é o do contraste, as adversativas. Aqui mora o conflito. O time jogou com garra, mas perdeu a final. O nós é um balde de água fria na expectativa, né? Exato. Eu sempre fico na dúvida. Qual a diferença real entre usar mas, porém, contudo? Eu sinto que porém e contudo são mais formais, sabe? Quase como se a gente preparasse o ouvinte para má notícia. É exatamente isso. Funcionalmente, é a mesma coisa. Oposição de ideias. Mas, estilisticamente, o peso é diferente. Mas é do dia a dia, é direto. Porém, mais sóbrio. Contudo, entretanto, são ainda mais formais, coisa de texto acadêmico.
É uma decisão de tom. Faz todo sentido. E os outros sabores? Temos as alternativas, que dão uma escolha. Ora a conexão caía, ora a imagem congelava. Uma coisa ou outra. O ou é o mais comum, claro. Estude para a prova ou se arrependerá. Certo. Depois vem as conclusivas, que o nome já entrega, né? Sim, apresentam uma conclusão lógica. A empresa investiu em tecnologia, portanto, sua produtividade aumentou. O segundo fato é consequência do primeiro. E por último, as explicativas. Isso, as explicativas que dão uma razão. Abra o guarda-chuva porque começou a chover. Ela explica o motivo do conselho. Uma dica: geralmente vem depois de um verbo no imperativo, como abra, vista. Fica muito claro que a conjunção é a alma da coisa. Se alguém dissesse, o time jogou com garra, portanto perdeu a final, a frase vira um absurdo. Um absurdo lógico. Perfeito. Elas guiam o raciocínio. Dominar as conjunções é dominar a clareza do pensamento. Entendi. Então as coordenadas são vizinhos. Mas e quando uma oração mora dentro da outra? Como funciona essa dependência, a subordinação? Agora a gente entra num território, nossa, fascinante. A ideia mais surpreendente aqui é que uma oração inteira, com verbo, sujeito, tudo, Sim. ela pode se comportar como se fosse uma palavra só. Tipo um substantivo ou um adjetivo. Uau! Uma frase inteira fazendo o papel de uma palavrinha. Vamos começar pelas que viram um substantivo. São as subordinadas substantivas. Elas fazem o papel de sujeito, objeto, essas coisas. E tem um truque clássico para identificar. Tenta trocar a oração inteira pela palavra isso. Ah, o famoso teste do isso. Lembro disso da escola. Então, se eu digo, é importante que você participe da reunião, eu posso trocar por isso é importante. A oração toda é o sujeito. É isso. Essa é a prova de fogo. Funciona perfeitamente. E vale para outras funções. Por exemplo, objeto direto. Eu espero que o relatório seja entregue hoje. O que eu espero? Eu espero isso. Simples assim. Genial. Certo. Agora, e as que viram um adjetivo? As subordinadas adjetivas. Elas dão uma característica para um nome. É isso, exatamente. Mas aqui tem um detalhe que parece mínimo, mas que num contrato ou numa lei pode ser a diferença de milhões de reais. A vírgula. A vírgula. Agora fiquei curioso. Não é só uma pausa, é bem mais que isso. É um bisturi semântico. Pensa bem. Sem vírgulas, temos uma oração restritiva. Ela restringe, limita. Por exemplo, os motoristas que beberam álcool foram multados. Ah, tá. A oração que beberam álcool restringe. Só aquele grupo específico de motoristas foi multado, não todos. Isso. A informação é essencial. Agora, com a vírgula, a mágica acontece. A oração vira explicativa. Explicativa. Ela só acrescenta uma informação extra sobre um termo que já é definido. Olha a diferença. Os motoristas, que são essenciais para a logística do país, merecem melhores condições de trabalho. Nossa, a diferença é brutal. Brutal. Aqui eu estou falando de todos os motoristas e só adiciono um comentário sobre eles. Na primeira frase eu seleciono um grupo. Na segunda eu faço um comentário geral sobre o grupo inteiro. A implicação é completamente diferente. Lembro de um caso famoso de interpretação de um testamento. A briga era por uma vírgula. Deixo herança para os sobrinhos que moram em Curitiba. Sem vírgula, só os de Curitiba herdavam. E com a vírgula? Com a vírgula, os sobrinhos que moram em Curitiba seria só um comentário. Todos os sobrinhos de toda parte teriam direito. Caramba! Uma vírgula de milhões de reais. Ok, então uma oração pode ser um substantivo, um adjetivo. Agora imagino que ela vai virar um advérbio. Exato! Chegamos nas subordinadas adverbiais. Elas dão as circunstâncias, tempo, causa, condição. Por exemplo, as temporais. Assim que o sol nasceu, os pássaros começaram a cantar. Indica um momento. Ou as condicionais, que devem ser as mais usadas em negociações, né? Sem dúvida. A clássica. Se você me entregar o relatório até sexta, eu aprovo suas férias. Uma coisa depende da outra. E tem uma que eu acho muito interessante, a concessiva.
Parece que ela foi feita para criar uma revolta bater. Elas são fantásticas para isso. A concessiva apresenta um obstáculo que, surpreendentemente, não impede a ação. Embora estivesse exausto, ele continuou correndo. A lógica diria que o cansaço o faria parar. Mas o embora anuncia essa quebra de expectativa. É a estrutura da resiliência, da superação. Tudo isso parece muito lógico, mas a língua é viva, né? E às vezes parece que ela quebra as próprias regras. Eu já vi gente usando preposição onde teoricamente não precisava, tipo, comeu do bolo em vez de comeu o bolo. O que acontece aí? É erro. Essa observação é ótima e nos leva para uma área super elegante da sintaxe. Não é erro. É o chamado objeto direto preposicionado. É um recurso de estilo. Então a preposição ali é uma escolha. Qual a diferença de sentido? É uma escolha deliberada. Comeu o bolo passa a ideia de que a pessoa comeu o bolo inteiro. É total. Agora, comeu do bolo, a preposição de entra para dar uma ideia de parte, de porção. Que nuance incrível! Uma precisão que a gente usa sem nem pensar. Exato. E outro exemplo clássico é amar a Deus. O verbo amar, hoje, é transitivo direto. A gente diz, eu amo minha cidade, ela ama chocolate, sem preposição. É verdade. Então por que amar a Deus? Aí a função é múltipla. Primeiro, dá um tom de respeito, de solenidade. E também é uma herança da língua. Isso mostra que a sintaxe não é uma jaula de regras, mas uma caixa de ferramentas para a gente construir significado com mais precisão e até emoção. Então, o que tudo isso significa? A sensação que fica para mim é que estruturar frases é uma série de escolhas lógicas, sabe? As orações podem ser parceiras, as coordenadas, ou ter essa relação de chefia, as subordinadas. E a grande revelação, talvez, seja que aquelas palavrinhas que a gente nem nota, mas, se, que, embora, são as verdadeiras controladoras do fluxo das nossas ideias. Elas são as dobradistas que sustentam o edifício do nosso discurso. A principal lição, para mim, é enxergar função por trás da forma. Uma oração inteira, com toda a sua complexidade, pode fazer o trabalho humilde de um substantivo. É a engenharia invisível da comunicação. Para deixar uma última reflexão, o material fala de um conceito chamado paralelismo. A ideia de que, ao listar coisas, elas devem ter uma estrutura gramatical parecida para soar bem. Tipo, o objetivo é aumentar as vendas, reduzir os custos e melhorar a satisfação. 3 verbos no infinitivo. O famoso paralelismo sintático. A gente sente quando ele funciona. Vim, vi, venci. 3 verbos curtos no mesmo tempo. O impacto é quase musical. Não é só regra chata, é design da frase. É exatamente um princípio de design. Mas a provocação que fica é, e quando a gente quebra isso de propósito? Pensa numa frase tipo, na entrevista ela diz que suas qualidades eram ser proativa, ter liderança e que faz um brigadeiro espetacular. A quebra de expectativa é total. O brigadeiro se destaca justamente porque quebra a estrutura da lista. É um recurso para criar humor. Precisamente. A quebra do paralelismo pode ser uma ferramenta tão poderosa quanto o uso correto. Pode chamar atenção, criar um efeito cômico. Então, fica o convite. Observar como a publicidade, a música, os discursos brincam com essa simetria para nos influenciar.